E aí galera, tudo bem? Você já teve a curiosidade de saber como que é feito, por exemplo, uma newsletter? Como que a gente recebe um e-mail quando o produto que a gente está interessado ou que a gente colocou lá na nossa lista de desejos de algum site, como que a gente recebe essa notificação de que, olha, o produto agora está disponível, o produto agora está em oferta? Como que isso é feito? Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o padrão de projeto Observer, que ele traz um conceito, ele traz justamente a implementação de uma forma abstrata dessa ideia de notificações. No caso, a gente tem um observador e a gente tem um sujeito. E quando o estado do nosso sujeito, do nosso observador, ele muda, a gente recebe uma notificação. Então, vamos ver na prática como que é esse padrão de projeto Observer e como ele funciona também com exemplos da vida real. Então, bora pro vídeo. Bom, estou aqui no nosso projeto de Design Patterns, então eu vou criar aqui a pasta do Observer e aqui a gente vai criar alguns exemplos, tá? Não vai ser apenas um exemplo hoje. Eu quero utilizar o exemplo da newsletter e eu quero utilizar também o exemplo do produto. Do caso a gente receber notificações quando um produto ele entra em estoque ou ele tem uma oferta ali. Então a gente vai fazer esses dois exemplos, tá bom? Então vamos começar com o exemplo mais abstrato do que é o Observer. E para isso a gente vai precisar de alguns arquivos, né? Eu vou criar aqui, por exemplo, a pasta do exemplo 1, que a gente vai ter o arquivo de observer.ts e a gente vai ter o arquivo de subject.ts. Esses dois arquivos que a gente vai utilizar. Se você procurar pelo padrão Observer na internet, você vai encontrar várias representações diferentes do diagrama de classes de como se implementa esse padrão de projeto. Isso porque existe uma certa discussão e uma certa diferença de ideias sobre a implementação dele e também porque ele pode ser confundido com outro padrão de projeto que é o Publisher e o Subscriber. Eles são bem parecidos, o Publisher e o Subscriber eles são uma evolução do padrão de projeto Observer. Então, em alguns lugares, como eu falei para vocês no vídeo anterior do Singleton, que se você não viu eu vou deixar o link aqui em algum lugar, a gente está utilizando o Refactor Guru para a gente entender e estudar os padrões de projeto. Só que exatamente no Refactor Guru a gente tem uma explicação que não é bem adequada do padrão Observer. Então eu tive que buscar informações na internet para poder fazer esse vídeo para vocês. Então a gente vai utilizar aqui o design, né, por assim dizer, o diagrama de classes desse site aqui, O'Reilly, não sei como se fala isso de fato, mas a gente tem que ter algumas coisinhas aqui para que esse padrão de projeto ele funcione. A gente tem que ter um sujeito e a gente tem que ter um observador. Então, primeira coisa, a gente não cria as classes sujeito e observador. Nós criamos uma interface sujeito e uma interface observador. E elas têm que ter, no caso, esses atributos. Então, como que seria isso? Eu estou aqui na classe sujeito, vou criar a interface subject. E o que a minha interface ela tem que ter? Ela tem que ter o add para adicionar um observador, a gente tem que ter o remove para remover um observador, o notify e também a gente tem que ter ali a lista dos observadores, a lista de quem está observando alguma coisa. Então, vamos criar aqui apenas um contrato para esses métodos. Então, eu tenho que ter o add, ele vai receber um observer do tipo observer, lembrando que a gente ainda não tem esse tipo, a gente ainda não criou ele, certo? Isso daqui ela é uma função. Certo? A gente tem, além do add, a gente tem o remove, que também vai receber um observer do tipo observer. E já a gente conversa sobre o que essas funções o que elas fazem. A gente tem o add, tem o remove, a gente tem o notify. Por enquanto, eu vou deixar ele vazio. Opa.
E aqui no subject também a gente tem uma lista dos observadores, a lista de quem está observando aquele sujeito. Então a gente tem observers e aqui a gente tem uma lista desses observadores. O que é esse observer aqui? O que é essa interface? Eu vou criar essa interface aqui, export interface observer. O que essa interface ela é? Ela tem um método update. Beleza. E aqui no subject eu vou importar aquela interface. Então, import observer from observer. Beleza, temos o nosso sujeito e o nosso observer, somente as interfaces deles. Então, são essas duas classezinhas aqui que a gente tem. E agora que começa o padrão de projeto observer, que o que é? No sujeito, a gente tem uma lista de observadores. Então, como nós só temos interface, nós temos agora que criar as classes que implementam essas interfaces. Então, a gente tem que ter uma classe subject concrete, ou concreto, né? Que seria a implementação dessa interface. E o observer também concreto, que seria a implementação dessa interface. Para eu não ter que criar outro arquivo, eu vou criar aqui no mesmo, mas seria interessante separar isso. Vou botar um export aqui, só para manter o padrão. Então, export class concrete subject que implementa subject. Beleza. Então agora a gente tem que criar esses métodos aqui. A gente tem que criar observers, o add, o remove e o notify. Então vamos aqui criar as funções que a gente definiu na nossa interface. Primeiro a gente tem os observers. Olha só, ele já criou para mim. A gente tem um construtor para ele. Então this.observers vai começar com uma lista vazia, então não tem ninguém observando esse objeto ainda. A gente tem o método add, que ele vai fazer? Ele vai receber um observer, certo? E aqui embaixo a gente vai fazer o this.observers.push. Vamos adicionar ele na nossa lista. Aqui eu tenho que colocar que ele vai retornar void, né, no caso. Aí, perfeito. Aqui eu vou trocar para void também os dois, que a gente não vai retornar nada. Terminamos o add, vamos fazer agora os outros métodos, que é o de remover e o de notificar. Então a gente vai ter remove, e a gente vai ter notify. Beleza. O remove ele tem uma lógica bem simples, igual ao do add. O que a gente faz? Só para ir por partes. Filtered é igual. Eu vou percorrer a minha lista de observadores, só que fazendo um filtro. Então, quando o meu observador for diferente do observer que eu recebi como um parâmetro, então quer dizer que ele está filtrado. Então desse jeito a gente vai remover ali o elemento que a gente está procurando da nossa lista. E aí eu faço a atribuição thisObserver vai receber o filtered. Beleza, terminamos o remove, o add também já está feito, constructor também. O que falta para a gente é o notify. E o que o notify faz? Aqui entra a questão da gente ter o método update dentro do observer. Porque o que a gente vai fazer? O notify ele vai pegar a nossa lista, this.observers, e ele vai fazer para cada um desses observadores, né? Então, um map, eu posso aqui, por exemplo, usar um for each. Para cada um desses nossos observadores, como ele é uma interface, eu sei que eles têm o método update. Então, para cada um desses observadores, eu vou executar o método update. E aqui eu posso passar para dentro desse método qualquer coisa que eu queira. Eu posso passar um estado, posso passar uma string para ele mostrar ali dentro.
mas por enquanto vamos manter dessa maneira. Então a gente tem o add que faz um push numa lista, a gente tem o remove que faz um filtro na lista, e o notify que ele percorre a nossa lista ali, executando o método update para cada observador que a gente tem. Terminamos a implementação do objeto concreto, vamos agora para o observer, a gente tem que implementar ele. Export class concrete observer. E o nosso observer, ele só tem o método update, né? Ou ele só precisa do método update. Então, implements observer. Aqui eu vou dar só um nome para ele, para a gente não ficar com nada vazio. Então, constructor, eu recebo o name, this.name recebe meu name. Só para a gente ter uma distinção para entender o que é cada um dos observadores que a gente vai criar. E o update, olha só, o que a gente precisa fazer no update? Aqui a gente pode simplesmente fazer console.log, vou colocar aqui o nome da nossa classe, updated, ou receive message, ou recebi uma mensagem. Método update, is concrete instance, in prepare, observer. Aqui faltou trocar para void. E aqui o name, ele é uma string. Beleza, a gente tem a implementação do nosso observer já pronta. Ele é simplesmente isso daqui. E aí a gente vai ver outros exemplos com esses métodos aqui. Então, vamos criar aqui um index, só para a gente ver ele funcionando. Index.ts. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou importar um concrete observer e eu vou importar o concrete subject. Então, o que eu vou fazer? Com subject igual a new concrete subject. Então, dentro desse sujeito aqui, o que a gente tem? Subject.add.notify.observers.remove. Então, dentro deles, a gente vai adicionar os nossos observadores. Então, primeiro eu vou criar os observadores aqui. Const observador 1 igual a new concrete observer e o nome para ele 1. Vamos copiar isso aqui, jogar ele aqui para baixo. Então a gente tem o observador 1, tem o observador 2, tem o observador 3. Qual que está sendo aqui? Concrete observer, constructor name string, porque escrevi errado. Constructor. Beleza. Então nós temos os nossos 3 observadores que estão de olho em algum produto, por exemplo. Então subject.push, vou adicionar na minha lista de observador o observador 1. Ou push não, add. Então vou pegar subject.add observador 2, observador 1, observador 2, subject.add observador 3. Adicionei os observadores e agora o que eu faço? Subject.notify, salvo isso daqui, vou dar um play, acho que o play aqui não vai funcionar, não, vou ter que rodar o test node aqui. Vamos criar nosso script aqui, eu vou criar aqui o script do observer 1, que é o nosso exemplo. Ele está dentro de observer, está dentro de qualquer outra pasta, exemplo 1, e eu vou rodar o arquivo index.ts. Salvei, vou vir aqui no meu terminal, npm run observer-1. Ele deu um erro, aqui a gente não tem o name, a gente tem o this.name.
Beleza. Olha só, ele rodou o nosso index.js, criou os observadores, adicionou os observadores e notificou todos eles. Então, eu tive o observador 1, recebeu a mensagem. O observador 2 recebeu a mensagem. O observador 3 recebeu a mensagem. Então, como que é esse exemplo? Ele se aplica na vida real quando a gente pensa, por exemplo, numa newsletter. Isso daqui a gente tem os observadores como sendo as pessoas que se inscreveram na sua newsletter. Então, a gente vai ter o e-mail delas para poder enviar ali o texto ou, sei lá, um WhatsApp, qualquer tipo de coisa assim. Essas pessoas que se inscreveram são os observadores. O seu sujeito, né, o seu item, ele é a sua newsletter. E aí, por exemplo, quando você tem lá na sua aplicação um botão para publicar a sua newsletter, você faz um subject.notify. E aí, dessa maneira, ele pega e envia para todas as pessoas que estavam olhando a sua lista, que estavam de olho na sua newsletter, ele envia para eles uma notificação sobre isso. Então, recapitulando, o Observer ele funciona da seguinte maneira: nós temos o sujeito, que tem a lista de observadores que estão de olho nele, e a gente tem um observador que tem o método update. Esse método update ele vai ser executado para todos os observadores do nosso sujeito. E foi isso que a gente fez. Agora, existe uma variação disso daqui, que ainda não é o padrão de projeto Publisher Subscriber, que ele envolve um estado. E o que é esse estado? É como se a gente estivesse aqui, eu vou duplicar esse exemplo, tá bom? Para que eu possa mexer em outro arquivo sem estragar esse exemplo aqui. Então, o exemplo 1 aqui, eu vou colocar product, certo? Imagina o seguinte, que dentro do meu sujeito aqui agora, eu não tenha apenas o método de notificação, eu tenho um estado dentro dele. Então eu tenho um state, vou colocar um nome para o meu observador, por exemplo, o nome de um produto, e vou colocar um estado para ele também, que é uma string. Então, o nome do meu produto eu vou colocar um tênis, por exemplo, e o estado do meu produto vai ser se ele está no estoque, se ele não está, se ele está em promoção. E esse state aqui ele vai ser responsável por disparar as notificações. Vocês vão entender isso. Olha só, então aqui no meu observer agora, no construtor, eu vou receber o nome do meu produto. E por definição, né, o que eu vou fazer? This.name recebe o name. Só que o this.state, o state ele sempre começa como out of stock. Ou seja, sempre que eu crio um produto ali para ele, ele começa como fora do estoque e ele não muda. Beleza? Vou jogar vocês dois para cima aqui, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Quando o nosso estado ele mudar, aí sim eu vou notificar os clientes sobre o que está acontecendo com aquele produto. Eu vou ter uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de setState, ou vou trocar o estado do meu produto. Esse setState, como o nosso estado ele é uma string, eu vou receber um novo estado que é uma string também. Esse meu setState ele vai fazer o seguinte: ele vai lá, this.state recebe o new state, certo? E agora, como eu recebi um novo estado, eu posso fazer uma pergunta. Se esse meu novo estado ele for on stock, por exemplo, eu tenho no meu depósito aquele produto, aí eu faço o notify que a gente já conhece. Então, quando o meu produto ele entrar no estoque, todos os meus clientes vão ser notificados que ele entrou no meu estoque. E aí eu posso mandar uma mensagem aqui com o Notify. O Notify a gente fez ele fixo lá no nosso objeto, no nosso observer, mas ele pode receber uma mensagem como parâmetro. Então imagine enviar algo do tipo assim: message. Então eu vou colocar this.name, que é o nome do meu produto, is on stock. E aí, aqui do meu update, eu faço, ele vai receber uma mensagem que é uma string e ele vai passar essa mensagem para o nosso update. Aqui eu tenho que atualizar as nossas interfaces porque eu quebrei o acordo entre elas. Então o Notify agora ele recebe uma mensagem que é uma string
E o nosso Observer no update, ele recebe uma mensagem também, que é uma string. Então vamos lá. Meu update agora recebe também essa mensagem e ele faz o console log dessa mensagem que ele recebeu. Salvei isso daqui. Na hora de criar o meu objeto agora, eu vou colocar, por exemplo, que é um Nike Air, certo? Eu não faço mais subject.notify, porque eu não estou notificando porque eu quero simplesmente notificar. O que eu estou fazendo é subject.setState, vou trocar o estado. Agora entrou no meu estoque o Nike Air. Então, deixa eu parar aqui o nosso scriptzinho. Vou rodar aqui o Observer 2, que agora ele vai rodar o exemplo de Product. Salvei. Vou rodar o Observer 2. Olha só. Ele pegou todos os meus clientes que eu tenho ali e disse que o Nike Air ele agora está no estoque, ele está disponível. E aí eu posso brincar com isso aqui indefinidamente. Por exemplo, eu recebi só a mensagem aqui. Mas eu posso vir aqui e colocar Hey, this.name. E aí, a mensagem que eu quero notificar ele. Então, Hey, observador 1, Nike Air is on stock. Exatamente como as mensagens que a gente recebe pelo e-mail, pelas promoções da vida aí da internet. Então, essa é uma variação também do Observer, no qual a gente utiliza um estado para receber, para fazer notificações. A gente não utiliza, de fato, a gente não utiliza o Notify diretamente, como a gente utilizou anteriormente, mas a gente utiliza uma função que troca o estado para que o nosso cliente seja notificado sobre aquele novo produto que entrou no estoque, que saiu, sobre a nova atualização da sua newsletter, sobre a mentoria que você está abrindo, enfim, por inúmeras coisas. Então, essas são duas variações do Observer, uma que é simplesmente ele cru, com o método Notify, e outro quando a gente adiciona um estado com ele. E o próximo vídeo eu vou trazer para vocês a outra variação do Observer, que é justamente o padrão de projeto Publisher e Subscriber. Que aí ele é um pouco mais complexo, ele é uma evolução do Observer, que também mistura umas questões de estado ali e merece um vídeo próprio para si. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você achou legal o exemplo que eu deixei, deixa um comentário aqui para mim, deixa um curtir que ajuda demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!